Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite, que está em Juízes capítulo 1, versículo 1, 3 e 6. Assim diz as Sagradas Escrituras registradas, livro de Juízes capítulo 1, versículo 1, 3 e 6. Assim diz o Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Expõe-te agora, passa este Jordão e todo este povo a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 6 diz: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Querido Deus, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite, abrindo o nosso entendimento para entendermos a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para que seja glorificado o teu nome e assim possamos desfrutar da bênção e da comunhão com o Senhor no crescimento espiritual a cada dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Bem, Deus mandou os israelitas possuírem a terra prometida. Deus havia prometido, Moisés tinha morrido, Josué era o líder, e Deus então agora encoraja Josué a ir continuar a viagem que eles tinham até Canaã, pois era a promessa de Deus. Mas os israelitas enfrentaram os desafios, e eles venceram muitos desafios políticos dos inimigos, mas eles tinham outros desafios que eram muito difíceis. Era enfrentar os desafios espirituais. Esses eram muito mais difíceis para eles, porque eles estavam em uma terra completamente pagã, de costumes totalmente diferentes do povo de Deus, e que era uma atração para eles. Os israelitas, eles cederam à pressão e comprometeram a sua fé. Os israelitas cederam à pressão e comprometeram a fé deles. Isso porque eles procuraram enfrentar os desafios da vida simplesmente pelos seus esforços. Era para eles concentrarem a vida deles somente no poder e na autoridade de Deus. Nós precisamos também fazer a mesma coisa. Se procurarmos enfrentar os desafios da vida somente com os esforços nossos, nós veremos as pressões e tentações à nossa volta, e então nós vamos restringir e vamos cair da fé, vamos então diminuir, vamos enfraquecer, a coragem espiritual vai diminuir. Devemos sempre reconhecer Deus como nosso comandante, evitando a tentação de confiar totalmente em líderes humanos. O verdadeiro comandante de Israel não era Moisés, não era tampouco Josué, mas o verdadeiro comandante de Israel era Deus. Eis que o povo teria que entender e compreender. E quando Deus disse que daria a terra prometida, Ele estaria dizendo que a confiança do povo não era para estar em Josué e nem um líder humano, mas sim nele, que era o soberano Senhor. Então, depois nós vemos os israelitas perguntando a Deus quem era que iria sair para tomar o restante das terras que eram dadas a eles. Foi dito a eles que deveria ser a tribo de Judá. Então nós temos aqui a última vez que os israelitas eles perguntam a Deus como eles vão fazer isso, como e porque, quem era que iria sair na frente. Como é bom nós, antes de fazermos qualquer coisa, antes de planejar tudo, nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nós queremos fazer, aquilo que vamos fazer, perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle, se é da vontade dEle. Não fazer e depois pedir a aprovação de Deus. Então nós precisamos agora nos responsabilizar daquilo que nós temos para fazermos, da nossa comunhão que Deus, do que Deus tem pedido para nós, o que Deus mandou nós fazermos, o que foi que Ele ordenou.
Então nós temos para tudo na vida pedir orientação divina. Mas diz a palavra de Deus que Moisés já havia sido morto, Josué continuara, os israelitas entram em Canaã, mas ainda não tinham tomado toda a terra, eles não tinham ainda buscado toda a terra de Canaã. Agora eles precisavam, mas algumas tribos foram mais bem-sucedidas que outras. Liderados por Josué, eles encontraram forças, mas logo a maioria se distraiu por meio de cansaço, falta de disciplina, ou a busca de seus próprios interesses. Como resultado, a fé deles começou a esmorecer, e cada um fazia o que parecia melhor. Então veja bem, enquanto Josué estava liderando, eles tiveram alguma coisa boa, eles cresceram no progresso espiritual, mas eles também começaram agora, depois, se distrair, tiveram medo, cansaço, falta de disciplina e a busca dos interesses. Dessa mesma maneira, quantas das vezes nessa nossa jornada, nós podemos cometer os mesmos erros que eles. A distração, se distrai com as coisas do mundo, se distrai com as coisas ao nosso redor, e isso vai nos levar ao fracasso espiritual. Então, sem disciplina não pode haver crescimento espiritual, e cada um fazia assim o que bem parecia, e a fé começou a esmorecer. Lembre-se bem, a fé, ela não cresce isoladamente, a fé ela cresce no conjunto todo, são todos juntos que faz a fé crescer, pois é o crescimento espiritual, a comunhão uns com os outros, que é um resultado do crescimento espiritual nosso, com Deus, a nossa comunhão com Deus. Agora lembre-se que Deus mandou eles tomarem as terras e expulsarem todos os inimigos, mas nem isso eles fizeram. Eles tiveram medo, e uma das tribos foram mais bem-sucedidas que outras. Então veja bem, o que isso aconteceu, mais bem-sucedida do que outras, mas tinha algo que ainda eles teriam que enfrentar. Tinha a parte onde estavam os filhos de Anak, e Anak foi um habitante da região central de Canaã. Eram homens valentes, eram homens grandes, isso eles tinham medo. Nós não podemos ter medo, temos que confiar no Senhor. Não podemos ter medo das adversidades da vida, complexos de inferioridade que muitas das vezes nos eliminam de continuar a busca pelos nossos objetivos, tanto objetivos espirituais como os objetivos materiais. Nós precisamos então estar com os olhos fitos em Deus. E o que aconteceu com isto? A Bíblia nos mostra. Uma das coisas é que fé e obediência parcial não é obediência, não agrada a Deus. E o que nós temos então que fazer? Tribos se passaram, todas falharam em expulsar os perversos cananeus de sua terra. Então por que eles não obedeceram completamente às instruções de Deus? Eles não cumpriram, não obedeceram completamente às instruções de Deus. Eles estiveram lutando por muito tempo, muito tempo eles lutaram e já estavam cansados. Isso porque eles não estavam lutando de acordo com a vontade de Deus. Eles tiveram medo de que o inimigo fosse forte demais. Os carros de ferro pareciam invencíveis. Olharam, os inimigos são muitos. Depois olharam o que os inimigos possuíam, e olharam para eles e viram que eles não possuíam carro de ferros. Então eles entraram no complexo de inferioridade, esqueceram de confiar em Deus, esqueceram que Deus os havia tirado da terra prometida. Lá Deus havia tirado do Egito, e agora eles olharam para os carros de ferros. Nós não podemos olhar para nós, porque senão nós vamos cair, se desviar, nós vamos ficar frustrados, nós vamos entrar num estado até de ansiedade, porque quando nós olhamos, tudo aquilo que nós queríamos fugiu da nossa mão, fugiu da nossa competência. Depois da morte de Josué, o poder e a autoridade foram descentralizados, passando ao líder das tribos, e assim essas não tiveram mais um propósito unificado.
Quando Josué morreu, agora, cada destino de tribo, tudo aquilo que teria, então o poder saiu, a liderança saiu de Josué e saiu para agora ficou com cada líder, e isto levou que elas não ficassem mais unidas como estavam, por causa de cada liderança. Cada um então estava para o seu lado. A decadência espiritual tinha infectado eles, de dentro para fora, ou seja, não é de dentro para fora. Eles pensaram que conseguiam lidar com a tentação e ser mais prósperos negociando com os cananeus. Então eles negociaram com os cananeus ali dentro, pensando que iam ser prósperos, mas isso foi a derrota deles. Muitas das vezes você quer negociar com o mundo, você quer negociar com aqueles que são contra a palavra de Deus, contra os princípios bíblicos. Você quer negociar com pessoas que ferem os princípios bíblicos, negócios que vão ferir os princípios bíblicos e fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, envergonhado. Isso aconteceu com os israelitas, e a ordem de Deus era para banir todos os estrangeiros. Nós também podemos repetir esses erros, preferindo tolerar o pecado. Quantas das vezes toleramos o pecado em vez de expulsá-lo das nossas vidas? Fazendo negócio, queremos fazer negócio com ele porque achamos que às vezes é bom. Então podemos saber o que devemos fazer, mas não fazemos. Os israelitas sabiam o que deveriam fazer, mas não fizeram. Então eles pecaram contra Deus. Em nossas batalhas nós podemos ficar cansados de desejar repouso e precisamos de algo além de uma pausa do nosso trabalho. Eu preciso de um descanso. Já trabalhei demais, estou cansado, tenho lutado. E eu tenho visto que eu não posso vencer, eu não posso atingir os meus objetivos. Eu tenho que parar. Não pode fazer isso. O cansaço espiritual, quando ele toma de conta, ele arrasa, destrói a vida espiritual do crente. Então nós temos que saber lidar com a tentação, e sabendo que nós temos que fugir da tentação, porque se você insistir na tentação, você vai cair, você não vai resistir. Entre todas as tribos de Israel, a tribo de Caleb, ela fez a grande diferença. Entre todas as tribos de Israel, a de Caleb foi que fez a grande diferença. Então por que a tribo de Israel fez a grande diferença? Entre todas elas, até mesmo a tribo de Judá, de onde veio Cristo. Primeiro, Caleb confiou em Deus, Josué 14:9. Caleb confiou em Deus. Então, se quisermos fazer a grande diferença nesse mundo que nós vivemos, a primeira coisa que temos que fazer é confiar em nosso Deus. Não confiar no homem. Não confie no homem porque o homem falha, mas é confiar em Deus. Então, esse é o primeiro objetivo. É a primeira marca do crente que segue a Cristo, do discípulo de Cristo. Confiança em Deus. Segundo, Caleb conquistou a terra que Deus o havia prometido. Deus havia prometido a terra a Caleb, e ele conquistou. Você já tem conquistado tudo aquilo que Deus tem dado para você? No lado espiritual, vamos olhar do lado espiritual. Quantos você já tem evangelizado? O que você já tem feito para Deus? A sua tarefa, o seu trabalho, você já tem feito? Caleb foi um homem de fé que agradou a Deus. Caleb foi um homem de fé, agradou a Deus. Veja bem que sempre os homens de fé agradaram a Deus. E você já tem agradado a Deus? Como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Caleb abençoou Otiniel e sua filha. Então sejamos igual a Caleb, sendo bênção para as outras pessoas. Caleb abençoou a sua filha e seu genro. Foi bênção para essas outras pessoas. Para quantas pessoas você tem sido uma bênção? A vida de quantas pessoas, seja seu parente, seja seu vizinho, seja seu colega, por onde você andar, ou por onde você for, onde você vive, seja essa bênção, como foi Caleb. Faça a diferença como Caleb fez essa grande diferença entre todos, servindo a Deus, sendo fiel a Deus e cumprindo com a tarefa que Deus havia lhe dado. Querido Pai, nós nessa noite chegamos ao fim dessa reflexão. Pedimos a Tua graça, Senhor, venha nos abençoar, abrindo, Pai, e abençoando a mente de cada um.
para que a tua palavra fique gravada e haja fruto, Pai. O resultado é contigo. Abençoa todos que nos ouviram, para que haja conversões para os que não são salvos, fortalecimento da vida espiritual dos que já são teus servos. Traz de volta aqueles que porventura se enganaram em confiar em si mesmo, mas que todos ponham a confiança em Ti. Nós te agradecemos, ainda te pedindo, salva a nossa nação brasileira, em nome de Jesus, amém.